Glória a Deus. Salve a amada igreja, que a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu fiquei um pouquinho surpresa pelo pastor me chamar, mas tem que estar preparado. Aleluia. E eu estava na minha mente orando a Deus, perguntando a Deus aonde eu deveria ler a palavra, louvado seja o nome do Senhor. E eu estava procurando também, mas Deus tocou no meu coração de ler Marcos, louvado seja o nome do Senhor, Marcos 7. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O título da leitura é A Tradição dos Anciões. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te bendiga. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos anciões, não comer sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há de receberam, para observar como lavar os corpos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, entendes a tradição dos homens, como lavar os dois jarros e dos corpos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. E diziam-lhe: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honrai a teu pai e tua mãe, e quem maldizer ou o pai ou a mãe, morra de morte. Porém, vós dizeis: se um homem diz ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corban, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixa fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Aleluia. Irmãos, glória a Deus, aleluia. A gente conhecemos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor da glória, a passagem diz aqui, a gente vê em Moisés, louvado seja o nome do Senhor, que
Deus ele levantou Moisés para libertar o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que os judeus, louvado seja o nome do Senhor, fariseus, anciões, louvado seja o nome do Senhor da glória, os escribas, eles conheciam a palavra de Deus e as escrituras que Moisés, que Deus enviou para Moisés para colocar em mandamento, louvado seja o nome do Senhor da glória. E a gente vê que a palavra fala que Moisés também anunciou a vinda de Jesus Cristo, que ele falava que haverá um profeta que fará coisas igual a ele, louvado seja o nome do Senhor da glória. E a gente vê que quando Jesus ele veio na terra, louvado seja o nome do Senhor da glória, para proclamar o reino dos céus, para ensinar aqueles que se encontravam perdidos, louvado seja o nome do Senhor da glória. E muitos não deram ouvido à voz de Jesus Cristo, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente vê que os fariseus, ele mesmo, sabendo a palavra do Senhor, as escrituras e vendo os ensinamentos que Jesus fazia e tudo batia nas escrituras, louvado seja o nome do Senhor da glória, e ele nada aceitava, louvado seja o nome do Senhor, invalidando a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente vê aqui, irmãos, que os fariseus ele se levantou contra os discípulos de Jesus, contra os mandamentos, ensinando, falando aquilo que a gente, louvado seja o nome do Senhor da glória, que a gente faz, louvado seja o nome do Senhor, e não o nosso interior. Então Jesus ele vem nos ensinando que o que vale mais é o nosso interior do que o exterior. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Os nossos sentimentos, louvado seja o nome do Senhor da glória, do que aquilo que devemos fazer por aparência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente vê, louvado seja o nome do Senhor, que os fariseus ele vinha interrogando Jesus, perguntando por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Louvado seja o nome do Senhor da glória. No número 3, louvado seja o nome do Senhor. Porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos anciões. Não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, e se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas, pois perguntaram-lhes os fariseus aos escribas, por que os seus discípulos conforme as escrituras antigas, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Então aqui fala que eles louvavam ao Senhor por aparência, louvavam ao Senhor por aquilo que eles não sentiam. Eles louvavam o Senhor para que todos venham ver que eles eram, louvado seja o nome do Senhor, eram santos, santificados. Mas Jesus ele veio para nos ensinar, para nos
gente devemos louvar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E aqui no 7, louvado seja o nome do Senhor. E vãos, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos corpos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. Dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente via, irmãos, na palavra, que Deus escrita na palavra, louvado seja o nome do Senhor, que eles muito botavam cargas pesadas nos servos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor da glória, mandando eles fazer aquilo que eles nunca faziam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. E a gente vê, irmãos, que louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Pai, Deus poderoso. E dizendo-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse, honrai a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, morra de morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderia aproveitar de mim, roubar, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus. Vós, tradições, pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e a gente vê que os fariseus, eles não se cansavam de seguir, de procurar alguma falha em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Aleluia! Que eles viviam querendo alguma coisa para querer acusar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles viam que Jesus ele pregava sobre o reino dos céus, curava enfermo, fazia o mudo falar, o cego enxergar, o coxo andar. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E a gente vê na palavra que isso mexia com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E provocava inveja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nos fariseus, nos escribas. Por quê? Porque eles queriam ser o assento, ser o primeiro a ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E deixando e não examinando as escrituras, para que eles venham saber que foi o próprio Deus, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que veio na terra para nos salvar, para salvar até a eles. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E se eles não ficassem com esse orgulho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, arrogância, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles iriam aceitar, conforme eles examinavam sempre as escrituras, eles iriam ver que ele é o próprio Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus agora.
Glória a Deus. Porque a gente vê, irmãos, que em Isaías, se eu não me engano, 50 ou 40, fala sobre o Messias, que ele iria vir e ele não ia ter aparência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. E então, irmãos, a gente vê, glória a Deus, aleluia, hoje em dia, que muita gente se levanta e vão se levantar contra os escolhidos do Senhor, contra aqueles que Jesus colocou para pregar a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como os fariseus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eles não fazem, mas também não deixam ninguém fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. E quantos aí a gente vê aí que pregam, mas não vivem o que pregam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os fariseus eram assim. Eles pregavam, eles botavam roupas bonitas, eles falavam bonito, mas assim, não basta. A pessoa deve viver a palavra. Louvado seja o nome do Senhor da glória. As escrituras, porque eles queriam os melhores assentos, os melhores lugares para pegar honra para Ele. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E Jesus, Ele nos ensina que toda honra, toda glória é dada ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E pela arrogância que a gente vê deles, eles não aceitaram, porque eles queriam ser ser visto. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Eles queriam ser o primeiro a ser visto, ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê nos dias de hoje, irmãos, que muita gente aí que são famosos, que são convidados para vários lugares, louvado seja o nome do Senhor, e pregando, louvado seja o nome do Senhor, pregando aquilo que não agrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquilo que não que nos edifica, que não é edificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. E a gente vê, irmãos, que glória a Deus, aleluia, que a gente devemos a cada dia mais estar atento, vigilante, a cada dia mais para pregar a palavra do Senhor, para que ninguém venha nos impedir de proclamar a palavra do Senhor, para que quando Jesus nos enviar, nos despertar para fazer a obra dele, que a gente não venhamos deixar os fariseus, aqueles que vêm contra as nossas vidas, querendo impedir da obra do Senhor ser concretizada nesta terra. Porque Deus, Ele nos chamou para pregou a palavra dele, porque era o dever dos fariseus pregar, anunciar a palavra do Senhor, mas eles não aceitaram, e esse dever foi entregue para aqueles que aceitaram o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para anunciar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. E a gente vê, irmãos, que há muitas pessoas aí sendo enganadas, louvado seja o nome do Senhor da glória, sendo iludidas por palavras, por persuasão, louvado seja o nome do Senhor da glória, vindo do inimigo, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que conhecem a palavra, que sabem das escrituras, e não temendo ao nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e fazendo aquilo que agrada ao teu coração, e não fazendo aquilo que agrada ao coração do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E muita gente aí
fazendo o que quer. Louvado seja o nome do Senhor da glória, com a palavra do Senhor, com os ensinamentos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E que a gente venhamos a cada dia mais, irmãos, estar disperso, estar atento a cada dia mais para fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é só aqui que Deus colocou no meu coração, e agradeço a oportunidade. Não. Aleluia.